Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, nos versículos de 3 a 5, nós estudamos na semana passada. Nós vimos a questão da obediência à palavra de Deus e como ela é crucial para determinarmos se estamos de fato vivendo um verdadeiro cristianismo. No texto que nós vimos, nós aprendemos ali que no verso 3, João enfatiza que a obediência demonstra uma fé verdadeira. No verso 4, ele enfatiza o outro lado da moeda, né? Que a desobediência, ou seja, a falta da obediência à palavra de Deus, demonstra o quão longe de Deus eu estou. E ainda no verso 5, que a obediência demonstra o tamanho do meu amor por Deus. Hoje nós vamos trabalhar apenas no verso 6, tá? Vou fazer a leitura do finalzinho do verso 5 ali novamente, que diz, nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos em quem? Em Cristo. Nisto sabemos que estamos seguindo a Jesus. E o que é isto? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o apóstolo João aprofunda ainda mais a questão das consequências morais para a identificação de um verdadeiro cristão. Ele nos diz o que devemos fazer. Obedecer a palavra de Deus é o que ele tratou nos outros versículos. Agora ele vai dar mais forças ao seu argumento. Ele nos apresenta agora um modelo para isso, um modelo de obediência. Como um bom professor, João apresentou a teoria e agora ele vai nos dar um exemplo prático daquilo que ele falou, para que a gente possa ver de maneira muito clara o seu argumento. Então o argumento de João é que a conformidade do cristão deve ser com o exemplo de Cristo, deve ser com os mandamentos de Cristo, e nós não podemos pretender permanecer nele, ao menos que a gente se comporte como ele. Então o cristão, ele precisa, além da obediência fiel à palavra de Deus, ele precisa que o seu andar demonstre a Cristo. Para que isso aconteça, nós devemos andar como Cristo andou. Então, se você já leu o Evangelho de João, você deve ter reparado no capítulo 1, verso 38, e no capítulo 3, verso 2, que Jesus, ele é chamado nesses textos como Rabi. Rabi é um termo que significa dizer mestre. Então, nos tempos de Jesus, o Rabi, ou o Rabino, ele era um mestre que atuava de maneira informal. O Rabi, essencialmente, ensinava a escritura hebraica, a Bíblia hebraica, que corresponde ao Antigo Testamento. Então, ele ensinava o Antigo Testamento e ensinava como viver segundo os ensinamentos contidos no Antigo Testamento. Então, cada rabino tinha um grupo de discípulos que o seguia. Assim, o ensinamento desses rabinos não vinha só de aulas que eram ministradas, mas vinha principalmente do exemplo de vida que aquele rabino passava. Foi isso que Jesus fez ao escolher 12 apóstolos que viveram com ele. É para ensinar a palavra de Deus e para que eles aprendessem através do próprio exemplo, do próprio caminhar de Jesus. E nós, assim como os apóstolos no tempo que andaram com Jesus presente, hoje nós podemos também aprender com a pessoa de Cristo, com o nosso Mestre Jesus Cristo. Nós podemos aprender como nós devemos andar, como nós devemos viver uma vida verdadeiramente cristã, através da análise de como Jesus andou. Então eu vou destacar aqui essa noite 3 características do andar de Jesus. Eu poderia enumerar várias características importantes sobre Cristo. Entretanto, além do tempo que não teria para fazer isso, eu selecionei aquelas que impactam mais a minha vida e creio que será de grande utilidade para todos.
Então a primeira delas, Jesus andou de forma obediente. No Evangelho de João capítulo 6, verso 38, diz que porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então, como nós vimos na semana passada, com a exposição dos versos 3 a 5, aqui nessa primeira epístola, a obediência é a principal marca de um verdadeiro cristão. É através da obediência da palavra de Deus que nós podemos ter a certeza de que nós estamos andando no caminho certo. Então esse foi o grande argumento do apóstolo. E agora ele coloca mais força nesse argumento. Se você diz que permanece nele, ou seja, se você diz que é um cristão, um seguidor de Cristo, você deve andar assim como ele, Cristo, andou. Então é incrível ver nos nossos dias a quantidade de pessoas que se dizem cristãs. Mas se você olha para a vida da pessoa, elas nada seguem os ensinamentos do próprio mestre. Olha o tamanho da incoerência. Eu digo que sigo a Cristo, mas eu não o obedeço em nada. Falando isso ainda e levando em consideração que a característica talvez mais marcante de Cristo é a própria obediência. Conforme a gente pode ver no texto do Evangelho de João que eu acabei de ler, a segunda pessoa da Trindade desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Então é por isso que, se você olhar no verso 4 aqui dessa primeira epístola, capítulo 2, verso 4, João disse ali que quem diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Porque como pode alguém dizer ser um seguidor de Cristo e não obedece? Como pode dizer alguém que é cristão, mas nem conhece aquilo que Jesus deixou, as suas ordens, os seus mandamentos? Então é isso que o apóstolo diz, é mentiroso. Você diz que é cristão, mas você nem o conhece, ou seja, você está mentindo. Eu vou ler outros textos que dizem sobre a obediência de Cristo e como é a obediência de Cristo. Jesus disse em João 4,34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para Cristo, obedecer a Deus é uma alegria. Obediência à vontade de Deus e dependência de Deus resumiram toda a vida de Cristo. Ele diz que assim como é o alimento que nos sustenta, que nos dá energia, para Cristo, obedecer ao Pai era aquilo que o sustentava, era aquilo que dava energia a Ele, aquilo que o motivava. Jesus, Ele não via na obediência algo penoso, Ele não via na obediência ao Pai algo sacrificante, mas sim, Ele via na obediência algo que dava forças a Ele. Ele via na obediência a motivação para seguir em frente. No Salmo 40, verso 8, que é usado pelo autor de Hebreus para falar sobre Cristo, ele diz que agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ele diz que assim é Cristo. Nós aprendemos com o exemplo de Jesus que para ele é agradável obedecer a Deus. E existe algo muito importante para a gente aprender aqui: a atitude em meio à obediência. Se você é pai ou mãe, você já deve ter presenciado atos de obediência dos seus filhos. Momentos onde você deu uma ordem e essa ordem foi obedecida. Mas muitas vezes uma obediência motivada talvez por medo de uma disciplina, de um castigo, ou porque essa ordem estava atrelada a uma recompensa.
Então, por exemplo, você mandar seu filho arrumar o quarto todos os dias da semana, e no final da semana nós vamos no cinema. Ou o filho vai obedecer por amor a você, ou por conta da recompensa que ele vai ganhar? Ou se você promete que se ele não arrumar, ele vai ficar sem videogame durante a outra semana, ele vai fazer por alegria ou por medo da disciplina? Eu não estou dizendo que fazer isso é em si errado, irmãos, mas eu quero mostrar que essa obediência, ela é motivada por interesses e não uma obediência alegre. Essa não é uma obediência por amor aos pais, por amor à autoridade que eles representam dentro do lar. Da mesma forma nós com a palavra de Deus, nós devemos ver nesse exemplo de Cristo a motivação amorosa da obediência. Eu obedeço às Escrituras porque eu amo o meu Criador. Eu reconheço a sua infinita sabedoria, a sua maravilhosa graça, e por isso eu me curvo e em alegria eu obedeço. É bem diferente do que obedecer por motivos egoístas ou por medo de um castigo. Mas alguém pode dizer: pastor, mas para Cristo foi fácil obedecer com alegria. Será, irmãos? Para Cristo, essa obediência foi até a morte. Nós podemos ver que não foi nada fácil pela oração que Cristo fez no Getsemane, momentos antes de ser traído. Em Lucas 22, 39 a 44, diz que saindo como foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando em lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ele estava demonstrando que estava pronto para ir até as últimas consequências. A vontade dele não era sofrer a ira de Deus, mas ele não fez a sua vontade, mas ele fez a vontade daquele que o enviou. Romanos 5,19 diz que logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência em um só homem, muitos serão feitos justos. Toda a maldição do pecado que recai sobre nós é devido à desobediência que foi a nós imputada. Todo o poder do pecado que opera em nós nada mais é do que isto, que recebemos essa natureza de Adão, herdamos essa desobediência e consequentemente nascemos filhos da desobediência. Você já reparou que a única coisa que não precisa ensinar para uma criança pequena é para ela desobedecer? Você não precisa ensinar para uma criança ensinar ela a desobedecer os pais. Você tem que ensinar tudo o resto. Você tem que ensinar a falar, a caminhar, a escrever. Você tem que ensinar a ler. Você tem que ensinar a obedecer. E esse é um trabalho extremamente árduo, né? Os pais sabem, pais de crianças pequenas sabem o quanto é difícil ensinar uma criança a ser obediente. Mas a desobediência, ela vem de fábrica. Não é um item opcional. Ela vem no conjunto. Ela está dentro, incluso. E a desobediência é a raiz de todo o pecado e miséria. O primeiro objetivo da obra salvadora de Cristo foi cortar de vez esse mal.
e restaurar o homem para o seu destino original. Qual era o destino original? Uma vida de obediência a Deus. É por causa de Cristo que nós podemos parar de desobedecer e decidir começar a obedecer a Deus e seus mandamentos. O pecado, irmãos, é que nos faz acreditar que era uma humilhação ficar tentando fazer a vontade de Deus. Que é isso que eu pensava antes de Deus abrir os meus olhos para essa verdade, que era humilhante dizer que eu preciso prestar contas a um ser infinitamente superior a mim. O meu orgulho me impedia disso. Mas Cristo veio para nos mostrar a nobreza, a bênção e o caráter divino da obediência em nossas vidas. É por isso, irmãos, que nós devemos buscar uma vida obediente assim como Cristo. Tenha nele o modelo, tenha nele o exemplo, tenha nele o incentivo e a coragem necessária para que, se preciso for, ir até o fim por essa obediência. Encontre no exemplo de Cristo a alegria em obedecer ao Pai. Que uma vida obediente seja o seu alimento, seja isso que te mantém em meio às lutas e às dificuldades. Que comer desse alimento te sacie, te dê satisfação e te dê forças para prosseguir. E seja obediente em qualquer circunstância, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, até ao risco de morte. Que Deus faça a sua vontade, não a nossa. Porque a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então Cristo é o exemplo da obediência que deve nos inspirar. Em segundo lugar, irmãos, Jesus andou guiado pelo Espírito Santo. 2 textos em Lucas que mostram bem claramente. Capítulo 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O verso 14 e 15 diz que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama percorreu por toda a circunvizinhança. Você aprende na palavra de Deus que o Espírito Santo estava presente em toda a vida de Jesus, desde sua concepção até a sua glorificação. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ensinava, era sob a direção do Espírito Santo. Irmãos, por sermos uma igreja dita conservadora, as pessoas podem nos acusar, ou até mesmo podem já nos acusarem disso, de que somos uma igreja fria. Uma igreja onde não há o agir sobrenatural do Espírito Santo. Uma igreja onde não é possível ver esse Espírito fazendo sinais e milagres. Sinais e milagres que aconteceram no tempo em que Jesus esteve aqui, onde Cristo curava os milhares, onde Cristo alimentava multidões com poucos pães e poucos peixes. E tudo isso aconteceu, irmãos. A Bíblia fala, a Bíblia nos conta. O próprio apóstolo João, que nos escreve essa epístola, escreveu no seu evangelho as suas últimas palavras, que se Jesus fez tantas coisas, que se cada uma delas fosse escrita em livros, ele pensa que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para tantos livros que deveriam ser escritos. A quantidade de sinais e milagres que Cristo fez. Todos esses milagres, todos esses sinais, eles serviam para apontar para algo muito importante. Os sinais e milagres de Cristo apontavam para o Messias. Eles mostravam que Jesus Cristo era daquele ao qual os profetas do Antigo Testamento tanto falavam. Era o Messias prometido desde o pecado de Adão.
o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E os sinais das igrejas atuais? Eles apontam para o quê? Nenhum dos milagres da Bíblia foram feitos ao acaso. Todos possuíam um propósito muito claro. E é por isso que se chamam sinais, porque eles sinalizam, eles indicam, eles apontam para alguma coisa. E os sinais dessas igrejas, que se dizem cheias do Espírito, cheias de fogo, servem para quê? Para indicar o quê? Para glorificar o Messias? Ou para glorificar pessoas? Os portadores dos supostos dons apontar para os líderes, para os pastores, para os obreiros, para os apóstolos, para os profetas, etc, etc, etc. Servem para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador? Ou para livrar a pessoa de uma dor de barriga? Para trazer uma bênção financeira? Para quitar de maneira miraculosa a sua dívida no banco? Eu creio, irmãos, que a concepção de milagre e a concepção de ser cheio do Espírito Santo de Deus é que precisa ser revista em nossos dias. Nós já vimos muito claramente no texto da semana passada que a obediência é a grande evidência externa de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não importa quantas experiências pessoais você diga que teve com Deus, não importa quantos milagres você diga ter feito, não importa se você diz que ora em línguas, o que me garante alguma segurança em termos de verdadeira conversão é a sua obediência à palavra de Deus. E da mesma forma nós podemos aplicar essa instrução para as igrejas. Como pode alguém dizer que uma igreja é cheia do Espírito Santo pelo simples motivo de ter pessoas gritando, sapateando, rolando pelo chão, sendo curados de problemas de saúde, falando palavras que nós não conseguimos compreender, se no próprio culto eles não obedecem a Deus? Não há ordem, a exposição das Escrituras é trocada por palestras ou histórias inventadas, onde os elementos de culto foram trocados por preferências culturais, como teatro, como dança. Como uma igreja que não obedece à palavra, como não obedece à palavra de Deus para aquilo que deve ser feito no culto público, pode ser considerada uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas pastor, tem muito milagre, nós não temos como negar. Mas a Bíblia diz que o diabo também pode fazer milagres. E o que nos garante que o milagre vem de Deus? A conformidade com as Escrituras. É isso que nos garante. É por isso, irmãos, que eu digo que a nossa concepção sobre isso precisa mudar. Sabe quando que eu vejo um milagre? Sabe quando que eu vejo um sinal de Deus? Quando um pecador entra por aquela porta, escuta a palavra de Deus e se converte dos seus maus caminhos. Aí eu vejo um milagre de Deus. Quando um pecador levanta a sua voz aqui para adorar a Deus, nisso eu vejo o maior milagre de todos, porque segundo as Escrituras, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, até que Deus, através do seu Espírito Santo, nos deu vida, enquanto ainda pecadores. Em Efésios 5,18, Paulo deixa uma ordem muito clara: enchei-vos do Espírito. Que todo cristão verdadeiro deve procurar ser cheio, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, assim como Cristo foi, em tudo guiado por Ele. Para estarmos cheios do Espírito, Deus precisa ter liberdade para ocupar cada parte da nossa vida, nos guiando e nos controlando. Esse é o significado de estar totalmente dominado pelo Espírito Santo.
Tudo está sob o controle dele, todas as áreas da minha vida. E além disso, estar cheio do Espírito Santo não se aplica somente aos meus atos externos, mas se aplica aos meus pensamentos mais secretos e motivações em meus atos. No Salmo 19,14 diz que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E sabe o que nos impede de sermos cheios do Espírito? O pecado. O pecado é o que nos separa de sermos cheios do Espírito Santo. E a obediência a Deus é a maneira pelo qual nós podemos continuamente estar cheios do Espírito. Somente nessa obediência aos mandamentos é que o Espírito tem liberdade para trabalhar dentro de nós. Entretanto, irmãos, por sermos criaturas pecadores que ainda lutamos contra o pecado, é impossível que a gente esteja cheio do Espírito todo o tempo. Nós devemos lidar imediatamente com o pecado das nossas vidas e assim renovar o nosso compromisso de estarmos cheios desse Espírito e guiados por Deus, assim como Cristo. E o pecado, é o motivo de tantos altos e baixos em nossa vida cristã. Momentos onde nos sentimos superpoderosos, capazes de falar, de testemunhar a Cristo, e em outros momentos nos sentimos miseráveis, nos sentimos incapazes, nos sentimos desanimados completamente, por conta do pecado. Agora, como ser cheio de Espírito Santo? Eu quero saber na prática, como que eu consigo? Efésios 5,18 vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como você se embriaga com vinho? Você bebe, e bebe bastante. Como devemos ficar embriagados do Espírito? Bebendo dele, e bebendo em quantidade. E como que eu posso beber do Espírito? Como Paulo diz em Romanos 8,5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Nós bebemos do Espírito cogitando das coisas do Espírito. O que isso quer dizer? Que beber do Espírito significa buscar as coisas do Espírito, dirigir as minhas atenções às coisas do Espírito, dedicar-me às coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito são os ensinos dos apóstolos a respeito de Deus. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Logicamente, os ensinos de Jesus são as coisas do Espírito. Então, beber do Espírito significa cogitar dessas coisas, e cogitar dessas coisas significa me dedicar à palavra de Deus. Se nós fizermos isso por bastante tempo, nós ficaremos embriagados pelo Espírito. Em vez de uma dependência química, nós vamos desenvolver uma maravilhosa dependência do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é como vinho. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é livre para ir e vir onde ele bem entenda. Então, além do que nós já vimos, nós temos que acrescentar o que Lucas 11,13 nos diz: que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se queremos ser cheios do Espírito, temos que pedir isso a Deus. Então, como ser cheio do Espírito? Beba do Espírito e ore. Mais uma vez nós retornamos: estude a Bíblia e ore. Mas pastor, é sempre isso, todo culto é a mesma coisa. Leia a Bíblia e ore a Deus, leia a Bíblia e ore a Deus. Mas imagine, irmão, se fosse mais complicado. Se é tão simples, e nós muitas vezes estamos se debruçando, estamos batendo cabeça na parede, imagina se Deus exigisse mais. Leia a Bíblia, estude e ore a Deus.
Esse é o caminho para ser cheio do Espírito. Então nós vimos, irmãos, até aqui, que o exemplo de Jesus nos mostra que ele andou em obediência ao Pai. Em tudo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, Jesus andou de forma humilde. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na teologia, nós chamamos esse fato incrível, o incrível fato de dizer que Deus se fez carne, o incrível fato de dizer que Deus andou entre nós em figura humana. Isso é chamado de a humilhação de Cristo. Deus se humilhou ao se tornar homem. Nesse texto de Paulo, nós podemos ver várias características que nos mostram como Jesus, enquanto Deus homem, andou em humildade. Jesus, de maneira voluntária, ele abriu mão dos seus direitos. Diz o texto ali que, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então Jesus, antes de se tornar homem, ele sempre foi Deus. Assim como o Pai é Deus, e assim como o Espírito Santo é Deus. Ele sempre foi cheio de glória e de majestade. Jesus sempre foi o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele, é o que Colossenses 1,16 diz. Jesus, antes de se tornar homem e andar entre nós, ele era adorado pelos anjos no céu. E esse texto que eu li agora, na versão da NVI, ele vai dizer o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria apegar-se. Então Jesus não se apegou ao fato de que ele é Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade como Deus algo que ele deveria reter para ele de maneira egoísta. Jesus não se agarrou aos privilégios da sua igualdade com Deus. Antes, ele abriu mão dela por amor a nós. Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória. Ele desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar os outros. Quanta coisa nós temos para aprender apenas nisso. Apenas através desse exemplo do andar de Cristo. Quantas vezes nós abrimos mãos dos nossos interesses em favor dos outros? Quantas vezes eu deixo de pensar em mim para pensar no bem do outro? Aplique isso, por exemplo, no seu casamento. Abrindo mão da minha vontade em benefício da minha esposa. Igualmente para a esposa, abrindo mão das suas vontades em benefício do marido. Só aplicando essa característica do andar de Cristo em nossas vidas, quão mais felizes nós seríamos em nossos casamentos. O texto também diz que Cristo se esvaziou. E a pergunta que fica é, do que Cristo se esvaziou? Certamente não foi da sua divindade. Cristo renunciou o seu ambiente de glória. Ele pôs de lado a sua majestade, mas ele permaneceu Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor de uma natureza divina. Mesmo nesse estado de humilhação, ele jamais se esvaziou da sua divindade, porque se ele
tivesse feito isso, ele seria incapaz de nos salvar. Apenas um Deus homem era capaz de nos salvar. Eu quero compartilhar o que um grande teólogo chamado William Hendriksen escreveu sobre esse tema da humilhação de Cristo, e ele ilustrou brevemente com alguns pontos que nos torna mais fácil compreendermos o que Jesus abriu mão, tudo aquilo que ele renunciou para andar de maneira humilde. E ele escreve que, em primeiro lugar, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. E, entretanto, ao encarnar-se, ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele, que era bendito eternamente, se fez maldição por nós. E levou essa maldição sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. Em segundo lugar, ele renunciou às suas riquezas. O apóstolo Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus renunciou tudo, até mesmo a sua própria vida. Tão pobre ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer, uma casa para pernoitar, um barco para pregar, um animal para cavalgar, uma sala para reunir e um túmulo para ser sepultado. Em terceiro lugar, ele renunciou sua glória celestial. Ele tinha glória como Pai antes que o mundo houvesse, mas voluntariamente deixou a companhia dos anjos e veio para ser perseguido e cuspido pelos homens. Do infinito sideral de eterno deleite na própria presença do Pai, voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a fim de armar a sua tenda com os pecadores. Ele, cuja presença os serafins cobriam o rosto, o objeto mais solene de adoração, voluntariamente desceu a este mundo, onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, Isaías 53:3. Em quarto lugar, ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. Ele voluntariamente se submeteu ao Pai. Eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Foi assim que Jesus andou. É isso, irmãos, que nos traz um choque de realidade. Enquanto nos compararmos uns com os outros, enquanto pensarmos, eu tenho que andar como o pastor anda, ou eu tenho que andar como o irmão que está do meu lado, que é crente há mais tempo que eu, anda. Até aí tranquilo, é muito fácil. Mas quando eu olho e vejo que eu tenho que andar como Cristo andou, quando eu leio, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Nesse instante, eu percebo o quão longe, o quanto eu preciso melhorar, e o quão grandioso é o nosso Senhor. Eu posso ler, irmãos, sobre um médico que largou tudo e se tornou um missionário na África. Legal, nossa, incrível, né? O cara que era médico formado, abriu mão de dinheiro, abriu mão de uma vida confortável, abriu mão de certa fama, de reconhecimento. Eu vejo esse exemplo e, nossa, comparado comigo eu fico espantado, que eu não sei se eu faria a mesma coisa. Eu não sei, esse médico formado, faria abrir a mão de tudo e ia virar missionário na África, passar perrengue, correndo risco de morte para pregar o Evangelho. Mas a história desse missionário, se comparada à história de Cristo, e com o que Cristo abriu mão, é apenas um trapo de imundícia. Não é nada comparado com Cristo. Cristo abriu mão de riquezas inimagináveis para nós, seres humanos. Cristo abriu mão de glórias inimagináveis para nós, seres humanos.
Cristo não se apegou a ser igual a Deus. Como nós vamos compreender isso? Como nós vamos entender que Cristo não se apegou no fato de que Ele é Deus? Eu nunca vou compreender isso. Mas nós nos apegamos em tantas coisas que não têm nenhum valor. Nos apegamos ao conforto, toda vez que nós não queremos gastar tempo na companhia dos irmãos. Nós nos apegamos ao entretenimento. Todas as vezes que eu troco um devocional em família, que eu troco o culto por um jogo de futebol, por um programa na TV que eu gosto muito, por um filme. Como eu vou entender o não se apegar ao fato de ser igual a Deus? Se eu me apego a tanta coisa sem nenhum valor. Outro exemplo, nós nunca queremos sofrer. Qualquer problema é motivo para abalar minha obediência, para abalar minha confiança em Deus. Mas se eu devo andar como Ele andou, como não aceitar o sofrimento na minha vida? Como acusar Deus de injustiça? O Senhor está sendo injusto comigo. Se Ele permitiu que o próprio Filho fosse o homem que mais sofreu nessa terra. Mas Deus, Ele glorificou o Filho por meio desse sofrimento. Assim como vai glorificar a cada um que permanecer firme em sua fé em Cristo. O sofrimento de Cristo foi passageiro. Assim como nós podemos ter a certeza que o nosso sofrimento também um dia vai passar. Assim é andar como Cristo. Assim. Portanto, se você diz que é cristão, então você também tem que andar como Cristo andou. Que isso nunca mais saia de nossas cabeças. A gente tenha sempre em mente isso, que se eu digo que sou cristão, eu tenho que andar como Ele andou, eu tenho que demonstrar, eu tenho que ter evidências disso na minha vida. Se eu digo que eu permaneço em Cristo, eu devo andar como Ele andou, uma vida obediente, uma vida guiada pelo Espírito Santo e uma vida em humildade. Vamos orar.